queridos, aqui é a Bia Trancolim e você está no canal Movimento da Alma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição. E antes de eu começar no tema, eu quero falar para vocês que a minha abordagem dos atendimentos é nutrição comportamental, mais especificamente terapia nutricional, que é o que eu tenho certificação. E o que seria isso, né? Para quem nunca ouviu falar desse termo, a nutrição comportamental, assim como a terapia nutricional, ela vai trazer algumas técnicas da TCC, que é de psicologia, né? Terapia cognitivo-comportamental, para dentro da consulta de nutrição, como uma forma de ajudar aquele paciente a entender o caminho que ele fez até chegar àquele resultado, né? Na questão do corpo, na questão da saúde, dos comportamentos alimentares, o porquê ele faz as escolhas alimentares que ele faz. Então, são várias questões envolvidas que a gente trabalha com a nutrição comportamental e é mais voltado para esse sentido. Então, assim, não é que não acontece uma troca de cardápios e tudo mais, isso vai acontecer na consulta. Inclusive, para quem quiser agendar consultas particulares comigo, na descrição aqui do vídeo tem o link que você pode entrar para poder agendar a sua consulta, tá? E então, se você não estiver conseguindo, você pode deixar no comentário também aqui que a gente vê e eu te direciono. Mas é o seguinte, então, nesse tipo de acompanhamento, a gente não vai ter só aquela abordagem tradicional que vocês já estão acostumados. A gente não vai trabalhar só com a estética, com o cardápio em si, com a dieta. A gente vai olhar de uma forma diferente para tudo isso. Entender qual é o seu momento atual em relação à sua imagem corporal, em relação aos seus comportamentos, à sua autoestima, os seus comportamentos em relação à alimentação, não só de escolhas alimentares, mas também rotina alimentar, enfim, como você mastiga, são muitas questões que a gente pode trabalhar. A gente também tem uma questão de crenças aí que a gente vai desenvolvendo desde quando a gente é pequeno para a vida. Então, tudo isso envolve a nutrição comportamental, porque a gente vai trabalhar nas crenças limitantes que você desenvolveu durante a vida sobre a questão da alimentação, sobre a questão do seu corpo, sobre a questão de saúde, do autocuidado. Então, são muitas coisas que a gente pode estar trabalhando e a gente vai direcionar esse atendimento para a questão alimentar. Nutrição comportamental não substitui terapia com um psicólogo, com outros profissionais. Não, a gente vai direcionar esse atendimento exclusivamente para as questões alimentares, corporais, que tem a ver com o que a gente está trabalhando, certo? Dada essa introdução, agora a gente pode partir para o tema de hoje. Então, para a gente começar, para dar uma definição sobre a autoimagem, a autoimagem é aquilo que como a gente se vê, né? Como você se enxerga. Ela é uma junção daquilo com que você vê no espelho, refletido, nas fotos, no vídeo. É o que eu estou vendo aqui agora no vídeo falando com vocês, com a junção daquilo que eu tenho de concepção sobre mim mesma. E é essa parte que é tão importante, porque a concepção, ela pode te levar a ter um olhar físico diferente daquilo que realmente é. Consegue entender? Então, é nesse momento, parece meio maluquice isso, né? Mas é nesse momento que a gente entende que a autoimagem, ela pode haver essa distorção, porque se você tá com uma mentalidade de que você tá muito acima do peso, de que você tá gorda, que você tá feia, que seu cabelo tá feio, que isso tá... Sabe, você vai tendo aquele monte de imagens negativas, pensamentos negativos, a hora que você se olha no espelho, você só encontra aquilo que você tá pensando. Você não consegue encontrar suas qualidades, você não consegue sair daquele tipo de pensamento e cada vez vai ficando pior. Muitas vezes isso acontece também, e aí a gente pode falar pela busca incessante pela estética, né? Uma coisa é você ter o autocuidado
e você ir numa clínica de estética, ir no cabeleireiro, querer fazer uma mudança, uma alteração, pintar, fazer algum procedimento, né, no rosto, no corpo, enfim, como uma forma de querer se cuidar. Ah, eu tô fazendo isso porque eu acho que vai ser legal para mim, porque eu me sinto bem e tal. Outra coisa é você buscar aquele procedimento incansavelmente, você não vive sem aquele procedimento, porque só assim você consegue sentir validação e você consegue se enxergar bonita o suficiente, tá? Então, assim, vamos fazendo essas reflexões, enquanto eu vou falando, você vai pensando e tentando enquadrar aí na sua realidade. E quando a gente fala nessa autoimagem distorcida, com problemas aí, a gente consegue entender que isso leva a desenvolver outras coisas também. E até um ciclo meio vicioso, que um reforça o outro. Por quê? Se eu já tenho uma imagem ruim de mim, né, está corroída essa imagem, essa autoimagem, isso vai me levar a ter insegurança, baixa autoestima, síndrome do impostor, que é quando você não se sente bom o suficiente para aquilo, para ter prosperidade na vida, para ter um bom trabalho, para ter uma família boa, você não se sente digno daquilo, né? Porque a sua autoimagem ela tá tão deturpada que você acha que aquilo ali não é para você porque você não é merecedor, né? Então a gente tem essa questão também que é muito importante. E outro fator também é a questão de desenvolver alguns transtornos. E hoje a gente vai se aprofundar mais em transtorno num outro momento, tá? Mas só para a gente pincelar aqui. Você pode desenvolver um transtorno de bulimia, que é quando você vomita ou toma laxante para ir ao banheiro, para tirar aquela comida que você comeu em excesso. Anorexia, que é a pausa da alimentação, você para de comer porque você acha que você está gorda demais e você está comendo muito. Então a pessoa passa a comer uma folha de alface por dia ou nada, né? A gente tem a vigorexia, a ortorexia também, que é o excesso de preocupação com a autoimagem e você nunca consegue se ver com um corpo legal, você treina pra caramba, você é viciado em dieta, você faz de tudo, seu corpo tá ótimo, mas você não se vê da maneira como você realmente está. Então você percebe que tudo isso são transtornos, são problemas, eles passam a ser problemas emocionais, psicológicos, por conta de essa imagem distorcida. E uma coisa sempre fortalece a outra, porque se a gente for falar que uma pessoa com uma baixa autoestima, ela pode desenvolver uma distorção de imagem, assim como o contrário. Então é uma coisa que reforça a outra e vira uma grande bola de neve. Então por isso que é muito importante a gente começar a observar isso na gente e entender se eu tô tendo esses tipos de pensamento, se eu tô tendo esses tipos de visão sobre mim, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero te convidar hoje a começar a pensar diferente sobre isso, tá? Então, assim, a primeira coisa para você identificar se você tem uma distorção de imagem é que quando você fala demais que você tá de um jeito e as outras pessoas falam que você não tá assim, é um ponto para você se preocupar. Segunda coisa, se você observa que grande parte das vezes você deixa de fazer coisas que você gostava antes de fazer, ou que você nunca teve tanto problema em fazer por conta da sua aparência, que você acha que você não tá boa o suficiente. Um exemplo é ir na praia, né? Ir na praia, ir na piscina, colocar biquíni. Se você acha que você não tá mais fazendo isso que antes você fazia ou você não se importava, é também um sinal de que a sua autoimagem ela tá aí um pouco deturpada. E outro ponto que você pode observar é se você se olha no espelho e você tem aversão àquilo que você está vendo, se você quer sair correndo dali, você não consegue se observar por 5 segundos, e isso aí mostra grandemente que a sua autoestima e a sua autoimagem está com alguns ruídos. Então, se você se identificou em alguma dessas coisas que eu falei, é importante você começar a tentar trabalhar nessa autoimagem. Como que a gente pode dizer assim, da onde que surge, como que acontece, né, esse problema de autoimagem?
Às vezes por você ter passado por algum processo que foi muito significativo, por exemplo, o término de um namoro, de um relacionamento tóxico que mexeu demais com a sua autoestima, ou a perca de um trabalho, coisas que são assim realmente significativas, que às vezes impactam a sua vida, pode ser um tipo de gatilho, mas a gente tem já isso, na verdade, desde a infância. Por quê? Lá na infância, quando a gente começa a construir as nossas crenças, a gente começa a ir para o mundo, a gente se entende como pessoas no universo, né, no mundo, a gente começa a criar essas concepções. Então, dependendo de como foi a sua criação, as pessoas que você tinha em volta, aquilo que você ouvia na infância, tanto positivo quanto negativo, isso vão influenciar na sua autoimagem. E aí a gente pode pensar também que tem um grande impacto em várias áreas, porque se você for pensar, a gente está falando aqui inicialmente sobre a questão da alimentação, que é o foco desse vídeo, mas olha como ela pode impactar. Porque fica mais difícil de você conseguir um trabalho dos sonhos, porque às vezes você nem tenta por achar que não é capaz daquilo, né? Porque você se vê e a sua autoimagem, ela não é só sobre aquilo que você vê fora, né? Como eu falei, é sobre a sua concepção também de você. Então é a forma como você enxerga a sua realidade. É a sua realidade, você acha que você é aquela pessoa, que você é aquilo ali, né? Então a base para a gente mudar isso tudo é o autoconhecimento, mudando algumas crenças limitantes, se enxergando de maneira diferente, trabalhando essa autoimagem, né? Então essa autoimagem ela pode interferir em várias questões, como eu estava falando, em conquistar um trabalho, nos relacionamentos interpessoais, então como você lida com várias outras pessoas, inclusive se você tem filhos, como você vai fazer essa criança também se ver. Isso é muito importante, hein, mamães que estão aqui. Eu tento tomar o maior cuidado com meu filho para não passar aquelas crenças limitantes que eu construí em mim para ele em relação à imagem pessoal também, tá? Porque é uma questão difícil de lidar. Por mais que você comece a trabalhar nisso e você vai melhorando a cada dia, é um processo, é sempre uma atividade, é sempre um exercício você tá lidando com isso. Então não é simplesmente assim, hoje eu dormi com uma imagem de mim, amanhã eu vou acordar com outra. Não é assim. Se fosse assim fácil, a gente conseguiria resolver as coisas facilmente, mas não é. Esse canal ele fala sobre o movimento da alma, então é um movimento da alma de dentro para fora, é você começar a se perceber dentro de uma forma diferente para você externar aquilo, né, de dentro para fora e fazer esse movimento da alma. E essa busca incessante por processos estéticos, eu vou falar para vocês, eu já tive várias pessoas em consultório que chegaram relatando uma coisa para mim, que, por exemplo, queriam perder aquela barriga enorme que tinham, mas aí eu olhava e não via aquela barriga. Eu olhava e não via aquilo que a pessoa estava relatando. E aí eu entendia que ela estava com uma distorção de imagem. E aí, por exemplo, tem uma paciente uma vez que chegou e falou assim: olha, eu precisava de uma dieta porque eu quero diminuir a minha barriga. E a barriga ela já não tinha. E aí a gente conversando, fui fazendo anamnese. Eu tenho uma hora que eu pergunto sobre cirurgias, e eu perguntei se ela já tinha feito cirurgia alguma vez. E ela me relatou que ela já tinha colocado prótese no seio. E aí eu perguntei para ela, que caiu a minha ficha. Eu perguntei para ela: antes de você colocar a prótese no seio, você se incomodava com a sua barriga? E eu conheci aquela pessoa, eu sei que a vida toda ela teve o mesmo formato do corpo. Ela sempre foi daquele jeito. Ela falou assim: não, antes eu nem ligava para a barriga. Então a gente pode perceber que o problema não é a barriga e não é o peito, o problema é a imagem que ela tem dela mesma. Então ela resolveu, primeiro ela tinha incômodos com os peitos, com os seios. Ela tinha seios pequenos, ela achava que ela precisava pôr a prótese, colocou a prótese. A hora que ela arrumou aqui, ela foi achar um outro problema em outro lugar. Porque, na verdade, qual que é o problema dela? Não é o problema com aquela parte em si, mas é um problema interno. É como ela se vê, é a autoimagem, é o
ruído da imagem que ela tem dela mesma, que faz ela estar sempre buscando defeitos nela para ela poder estar resolvendo algum problema, né? Então é onde a gente deixa de resolver algum problema mais profundo, mais interno, que a gente realmente precisa olhar e a gente não faz porque a gente acha que consertando coisas externas a gente vai resolver aquele problema. É tipo quando você pensa assim, quando acontecer isso eu vou ser feliz, quando acontecer tal, né? Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz, quando eu perder 10 quilos eu vou ser feliz. E aí você chega ali e você vê que não era aquilo, porque na verdade a questão ela tá dentro, ela é mais profunda. E aí é preciso cavar, é preciso buscar, é preciso entender o porquê daquela distorção de imagem. Mas afinal, então, como que a gente faz para resolver essa situação? Eu quero que hoje você comece, a partir de hoje, deste vídeo que você está vendo, você vai fazer o exercício do espelho de auto-amor. Você vai se permitir se olhar no espelho, de preferência sem roupa nenhuma, a hora que você for tomar banho ou depois do banho. Você vai se olhar por alguns minutos e você vai validar aquele seu corpo, a sua capinha, né, a sua embalagem, você vai validar isso. Você vai tentar, pelo menos, não ter pensamentos negativos sobre você, tá? Amanhã, na próxima vez que você for fazer, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai tentar falar palavras boas para você, pelo menos uma ou duas qualidades. E assim você vai sucessivamente, com o passar dos dias, tentando se observar com mais carinho, com mais amor, com mais gratidão, com mais cuidado. E você vai perceber que, consequentemente, você vai começar a fazer coisas no seu dia a dia que vão te ajudar a valorizar aquele ponto importante. Então, por exemplo, se eu acho que meu cabelo é legal, então eu vou começar sempre a arrumar ele de uma forma com que eu acho que ele fique bonito. Eu vou começar a ter um pouco mais de cuidado, vou passar um creme na minha pele, se eu observo que minha pele está seca, ao invés de eu falar assim, nossa, que pele seca, horrorosa, eu vou começar a passar um creme porque eu sei que aquilo ali vai melhorar. Então, você vai começando a ter autocuidado com você mesmo e também valorizando aquilo que você encontra de melhor. Então, nossa, que boca bonita, vou passar um batom para realçar. Então, aos poucos, você começa a ter algumas mudanças na sua rotina que também vai favorecer aquilo ali. Não é nada de ficar procurando procedimento estético, não, tá? A gente tá falando em autocuidado, coisas básicas que você faz no seu dia a dia. Passar um rímel no olho para valorizar os seus cílios, o seu olhar. E aí, consequentemente, você vai vendo que a sua autoimagem ela vai mudando, vai melhorando e você vai conquistando muito mais coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, encaminha para aquela amiga que você sabe que vive falando mal dela mesma, tá? E já segue a gente aqui para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana a gente está trazendo muito conteúdo bom para vocês. Um beijo e até a próxima!